Então, uma vez mais, boa tarde. Como eu já tinha anunciado há bocadinho, vamos conversar um bocadinho sobre o que foi as eleições no passado domingo no Brasil. Como sabemos, sem aqui qualquer sentido prejudicativo, existe uma larga comunidade de brasileiros aqui no Porto. Já agora, eu perguntei-lhe, porque provavelmente está mais ou menos dentro desse assunto, qual é o número de brasileiros aqui residentes? É assim, residentes mesmo não tem uma estatística. Uma estatística. A nível de eleição, posso te dizer melhor. Cerca de 14 mil, quase 15 mil aptos a votarem. E qual foi a percentagem de votos? Isto pessoas que foram votar. 144. Muito baixo. Mas em proporção ao ano das outras eleições, 2014, também foi dentro disto. Entretanto, foram 3 mil e alguma coisa, e números de eleitores aptos por volta dos 13 mil. Por isso. E sendo que, segundo sei, a lei do Brasil, nesse ponto de vista, é um bocadinho diferente da portuguesa, vocês são mesmo obrigados a votar? Sim, o voto é obrigatório, sim. Quem não votou, quem não pôde votar, seja por qualquer razão, tem que ir à página tem que justificar a ausência. E tem que justificar o não voto. Uhum. É muito importante. Guilherme, estás aqui há um mês, mais ou menos, não é? Quase um mês. Quase um mês. mais ou menos dia, não é? Exatamente. Como é que viste as eleições à distância? Provavelmente não pudeste votar, não é? Bom, primeiramente boa tarde a todos os ouvintes, a minha família e o pessoal do Toledo que está acompanhando essa transmissão. Bom, eu não pude votar, visto que eu não fiz a minha transferência, claro. O prazo era até 5 de maio deste ano. Como eu não sabia exatamente a época que eu viria, eu não consegui fazer. Não arriscaste. Agora eu vou ter que justificar o voto por... Aquilo que não se estava base. Exatamente. Pelo fato de ser compulsório, temos que justificar. Acho que o prazo máximo é de 60 dias úteis. Mas é uma justificação online, ou seja, não tens que ir. Não tem que mais ir. Força, sim. Pronto, aqui, Eduardo, achei, tenho aqui tudo escritinho. As eleições de 2018, aptos ao voto, estavam 14.346 e o número de votantes foi 5.148. Esses são os dados fornecidos pelo Consulado Geral do Brasil no Porto. Aqui no Porto. Ou seja, a jurisdição consular, tá? Que é de Coimbra até a fronteira. Sim, mais ou menos metade do país, não é? Sim, mais ou menos. Quase isso, verdade. É a jurisdição consular aqui do Consulado do Porto. Sim, Guilherme, ias dizer uma coisa? É interessante ressaltar que durante a votação eu estive presente na zona litoral, conversando com algumas pessoas, e eles me disseram que foi a primeira vez que houve fila para se votar no consulado aqui no Porto. Acho que deu em média uns 5 quarteirões a fila, porque quando eu cheguei por volta das 14 horas da tarde já havia muita gente à minha frente e muita gente atrás de mim. Então o povo está de parabéns, está exercendo a sua cidadania. Por mais que os dados não sejam tão expressivos, eu acho que já é alguma coisa o número de votantes nessa eleição. Foi sim uma eleição muito concorrida, embora faltaram muitas pessoas. Entretanto, as filas estavam quilométricas, foi assim o dia todo. Eu diria que, desculpa interromper, que se calhar já assististe, não sendo portuguesa, já estás aqui não sei há quantos anos, mas 3 anos. Portanto já é quase portuguesa, não é? E já se diz que nas eleições cá, se calhar, desse ponto de vista, quando digo apenas da participação, os portugueses tinham muito a ganhar, a ganhar com o exemplo dos brasileiros, no sentido da participação. Evidentemente, tudo o resto, não é? Principalmente que o voto aqui em Portugal ele não é obrigatório, né? Eu posso fazer eu defendo exatamente essa posição e pronto. Eu não sei o que é realmente o correto ou não, é porque eu fui habituada assim, né? Como brasileira, desde que eu me conheço como cidadã, depois de 18 anos. Claro, sim. Fui assim. Eu vou dizer. Eu não sei se está certo ou se está certo. A minha forma de ser, não sendo brasileiro, não entendo a obrigação de votar, é ir votar.
todas as eleições. Eu acho que sim. Independentemente de hoje votar no partido A, seja ele qual seja, e amanhã pensar que se calhar devia ter votado outro qualquer. Isso é outra situação. Mas naquela altura entendi que o tal partido A era o melhor. Exato. Pois, e aqui o voto é pro partido, né? Conforme as... Exato, é um pouco diferente. Não, nas presidenciais é a pessoa. É a pessoa. Na Câmara, sim, mas na Câmara há uma coisa que ainda acho que não é Brasil, que já ouvi falar, que é as listas de independentes, não é? Sim. E portanto é um bocadinho, é ligeiramente diferente. Não vou discutir essa situação porque isso era uma conversa, creio que é uma realidade só portuguesa, pelo menos para já, não sei se existe no Brasil algo parecido. Não. Que é algo como voto distrital que ainda não existe no Brasil. Ainda o voto no Brasil ainda é um voto de lista aberta. Então você pode votar em qualquer candidato. De qualquer zona, como eu diria isso aqui. Muito bem. Tinha uma certa expectativa antes do passado domingo quais seriam os resultados das eleições presidenciais. Antes disso, ao e também para a Nilce, na vossa opinião e conhecendo parte que a realidade brasileira, 13 candidatos não seria um exagero de candidaturas? Digo eu, pergunto eu. Eu acho que no Brasil falar em exagero é um pouco complexo porque nós estamos em um país continental, né, onde as culturas se misturam muito, a cultura cidadã principalmente. Nós vemos que o turnout nessa eleição foi algo surpreendente, então é difícil a gente quantificar isso em termos de Brasil como um todo. Agora, se nós levarmos as eleições a âmbito estadual, como as eleições para governador, as eleições para senador, já é algo um pouco melhor de se notar. Contudo, a âmbito federal, né, nas eleições presidenciais, acho muito difícil. Eu acho que, parece... Eu, como já estou aqui há 23 anos, tá entendendo? Fico um bocado dividida, então já tenho, assim, uma outra visão, né? Realmente eu acho que, por um lado, está certo, né? O Brasil é uma extensão muito maior que Portugal, claramente. Gigantesca. Mas, às vezes, eu acho que candidato às pessoas que realmente não tem nada a ver, né? Tanto para qualquer, ou para presidencial, ou para governador, ou para deputado, vereador, seja por... Eu não queria entrar, mas todos nós queremos a consciência do famoso Tiririca, não é? Mas eu acho que ele ainda não é de pior. Na verdade, que no Brasil, personalidades famosas são para cabides, né? Então, já que o voto é proporcional, a legenda decide o que faz com aquela quantidade de votos. E eu acho isso uma coisa que fere um pouco a nossa democracia, porque você acaba votando na legenda e não no particular. Então, o seu voto vai ser um objeto de troca e de esquematização, de acordo com o partido em que você votou e o candidato. Porque eles precisam atingir uma certa quantidade de votos para serem eleitos. Após isso, os votos são todos mandados para a legenda. Na eleição de 2014, se não me engano, foram apenas 26 dos 503 parlamentares da Câmara que tiveram os seus votos mínimos alcançados. Os outros foram todos eleitos por votos de legenda. Isso é algo um pouco sério, porque... Eu talvez não consiga propriamente a realidade... de forma bem simples, o cidadão sai de casa para votar na pessoa, no candidato. Ou seja, não votas no vota no partido. Ou seja, no partido, e o partido já tem uma lista pré-ordenada, ou seja, tem uma ordem ali para atribuição dos votos excedentes. Sim, já percebi. Então, alguns candidatos são eleitos, obviamente, com os votos de excelência, que são aqueles que a gente não tem mais o que fazer. Já elegeu aquele candidato, por exemplo, o Tiririca com 2 milhões de votos. Ele só precisava de 146 mil para ser eleito. Então ele sozinho levou quase a bancada do partido dele toda para dentro do Congresso. Exato.
Também surgiu uma grande polêmica, né, falar nesse tipo de... o Alexandre Frota, né? Sim, também foi muito eleito, né? Polêmico também essa situação. Mas polêmico em que sentido e porquê? Porque pronto, agora sabe que isto está um bocado ali, acho que já passou de um contexto democrático, acho que essas eleições já partiu para além disto, né? Porque agora passaram 2 candidatos, mas antes mesmo quando não eram, aquilo parece briga, né? Parece quase que uma disputa mesmo não eleitoral, uma questão de honra, seja lá o que for. E pronto, aí sempre vem, né? Uma boca ali, outra aqui, pronto, depois um candidato à presidência apoia o Alexandre Frota e já o outro lado já pega com isso, ou vice-versa. É normal, não? Isso é normal, né? Sim, normal. Ainda mais tratando de uma figura polêmica como esta, que também já esteve aqui em Portugal fazendo um reality show, não? Um Big Brother. Sim, todos viram, e ele até ficou aqui conhecido por causa disto. Né? Sim, antigamente era conhecido por ator telenovela, né? Toda a gente conhecia. Exato. Agora... Então até estava vendo isso, porque que ele não está sendo conhecido como ator, mas sim como um ator pornô. Mas, sem grandes comentários, não é? Né? Sem grandes comentários. Aí eu não sei, porque eu só assisti ele como ator, como outro lado eu não sei. Bom, apesar de não conhecer nenhum dos trabalhos dele, fica nítido que, na verdade, no Brasil, qualquer cidadão mesmo pode se candidatar. Independente se é um palhaço ou um ator pornô, se é um analfabeto ou se é um doutor por Harvard, claramente, no Brasil, qualquer cidadão pode se candidatar. Eu acho que isso é bom para a democracia, porque, independente da pessoa, o argumento ad hominem, a gente tem que ver... as propostas, se ele tem ou não boas propostas, se a vida dele particular intervém com a vida legislativa, aí sim seria um problema. Do contrário, eu acredito que pouco importa o que ele passou, as qualidades que ele tem fora do âmbito político. Embora seja polêmico, mas cada um sabe de si. Sim. Muito bem, eu ia sugerir que fizéssemos aqui uma pausa para ouvir um bocadinho de música. Ao contrário do que é habitual, principalmente para quem nos está a ouvir, ou que está algum pessoal a ouvir no Brasil, e eu deixo uma saudação amiga. Como é que analisas, agora que passou esta fase, esta primeira fase, eu posso dizer assim, como é que viste esta campanha eleitoral até às eleições de domingo? Como é que analisas essa... Posso? Bom, para analisar, acho que essa eleição a gente precisa recobrar um fato histórico muito interessante. Após o período de ditadura militar, o Brasil passou por uma transição econômica muito efusiva. Nós estávamos saindo do estado de bem-estar e estávamos entrando no estado neoliberal. Então, visto de todas aquelas empresas estatais que o Brasil conservava em mãos, o presidente José Sarney começou a desapegar delas, né? Começou a vendê-las, e assim temos uma reserva no erário brasileiro muito expressiva. E a fase de transição de FHC e PT, né, a primeira eleição do Lula, é evidente ressaltar que essa reserva de erário fez com que a prosperidade do Brasil durasse até meados de 2013. Então, o Brasil, durante esse tempo, esteve vendendo a sua poupança para o futuro. Aquelas empresas que nós havíamos vendido e concentrado recursos para que a economia se fortalecesse, para que nós tivéssemos uma reserva econômica, que isso é muito importante. Hoje o Brasil se localiza em torno de 396 bilhões de dólares, mais ou menos, é algo muito pouco, muito baixo. E se nós trazemos para a realidade que nós estamos vivendo, a partir do contexto dessa eleição, nós estamos vendo que o país está saindo de novo desse estado de bem-estar e querendo entrar novamente no crescimento neoliberal, naquela coisa de eu não preciso mais tanto do Estado, agora eu quero que o Estado garanta o básico e interfira o mínimo possível para que o desenvolvimento econômico, ocorra fora das asas, assim, por assim dizer, do Estado. Então eu vejo, no sentido econômico,
uma melhora, né? E eu acredito que o eleitor viu isso também, porque essa reserva que nós tínhamos, esse erário que nós tínhamos, ele não existe mais. Então o país passou por um período aí de recessão econômica, do qual nós não sairíamos se não fosse as emendas de corte de gastos, porque o Brasil gastava mais do que arrecadava, porque a gente nunca arrecadou tanto. O que nós tínhamos era uma reserva apta a cobrir aí esse excedente. E eu acho que o contexto político vai ser mais ou menos esse. É um voto também preocupado com a economia, mostrando que o povo brasileiro se educou, né, para os problemas econômicos do país. Eu acho que seja qual for o candidato a vencer, nenhum e nem outro, em momento instantâneo, vai resolver a situação que o Brasil se encontra. Isso ainda vai levar muito tempo. Por isso que eu acho que também, aí, pessoal, não vale a pena estar aí com guerrinhas de partido, porque isso já está ultrapassando, né? O tal discurso de ódio, né? Já está ultrapassando os limites entre famílias, entre amigos, e tiram mesmo, eliminam e param de falar. Não vale a pena não, porque seja qual for o candidato, nenhum vai resolver instantaneamente o que o brasileiro quer que resolva. Acho, no meu ver, nem violência, nem economia, nem nada. Nem nada. A questão da violência continua a ser um grave problema do Brasil. Um grave problema. Inclusive no Rio de Janeiro tem muitas... Deixa-me só dizer uma coisa, Nilce. Estamos aqui com duas cidades, mas que deste ponto de vista se calhar têm uma situação bastante parecida. Tendo a Nilce do Rio de Janeiro, o Guilherme é de São Paulo. Um pouquinho melhor São Paulo. Sim, o Rio de Janeiro está... Sim, mas de qualquer forma conhece a cidade, não é? E não, assim, pelo que eu sei, aquilo está lastrado, né? Já infelizmente, tá, não é? Em todo lugar está assim, mas eu acho que o foco mesmo é o Rio. Infelizmente, é uma cidade lindíssima, tem de tudo, e apesar também está muito caro, né? Viver no Rio. Os turistas já não estão indo mais para o Rio. O pessoal do Rio está saindo, porque realmente a insegurança é demais, né? É demais. Esta insegurança e também a questão económica, embora não tenha muito a ver com aquilo que estamos a falar, também são talvez as duas principais razões que levam muitos brasileiros, no caso do Guilherme, porque é uma situação transitória, não é? Cerca de 6 meses, mas no caso daqueles que se querem aqui fixar, são talvez as duas principais razões que os levam para... Acho que o primeiro, no meu ponto de vista, o primeiro ponto é mesmo a violência, tratando do Rio de Janeiro, né? Primeiro ponto. Depois, o econômico. As pessoas perguntam, né, como é que faz para trabalhar aqui, se tem o trabalho para tal, pronto, tem uma profissão e gostava de exercer aquela profissão aqui. Mas não é assim tão fácil. É um bocado inverter a história de há uns anos, do princípio do século, que muitos portugueses foram para lá, não é? Exato. E agora são vocês... A vida de imigrante não é fácil. E quem quer sair, ela vai ter que se submeter àquilo que vai lhe aparecer. Se lá fez uma licenciatura, é formado em alguma coisa, e aqui não vai conseguir, vai ter que se submeter a muito menos do que aquilo. E há quem se submeta. Depois não é só isso, depois também tem que fazer as equivalências, que também, dependendo da profissão, não é assim tão fácil, né? Para isso vai ter que pagar, vai ter que esperar, enquanto espera, o que vai fazer? Né? Podem ser que dê a equivalência, pode ser que não dê. Então vai ficar parado, não, vai ter que trabalhar em qualquer lugar. Guilherme, aos poucos querias dizer uma coisa, desculpa. Sim. Bom, no que se refere à segurança pública, eu acho que São Paulo não fica tão atrás, apesar de ser... sim, não só isso, mas nós percebemos que alguns dados são de fato manipulados. Veja, por exemplo, nós tivemos o índice de homicídios no estado de São Paulo diminuindo. Só que, em contrapartida, nós temos o índice de latrocínio no estado de São Paulo aumentando. Latrocínio, apesar de ser um crime patrimonial, também envolve a morte de uma pessoa, ou seja, o homicídio. Então, é proporcional a esta subida a queda dos índices de homicídio. Então, você percebe que as pessoas querem... As pessoas não. O governo quer, de certa forma, mascarar
essa realidade para tentar trazer uma certa estabilidade que, de fato, eu acredito que não existe em algumas das metrópoles do país. Bom, se nós levarmos a discussão ao Nordeste, também não se fala. Uma das maiores taxas de homicídio a cada 100 mil habitantes nas cidades do Nordeste, no Ceará, em Fortaleza. Então eu acredito que tanto no sentido econômico quanto no sentido residencial, eu quero morar em uma cidade cada vez mais segura, eu quero vir para algum lugar que me traga paz. Eu acredito que os brasileiros saem de suas cidades, da sua comodidade, como você disse, porque, por exemplo, eu faço direito, é muito mais cômodo ficar no Brasil, porque no Brasil ganha-se muito mais. Porém, muitos vêm para Portugal, fazem o curso aqui, ou fazem a equivalência, pagam lá os seus 300 euros depois de ter passado no AB, para ficar aqui, para residir aqui, ganhar menos, mas não se compra a segurança pública. Você pode ter o dinheiro que for, você não vai conseguir andar na rua, você não vai conseguir ter aquela paz que você tem em um país menor, mais organizado, que você não teria numa capital ou sequer nas cidades do interior, que a violência vai se alastrando, né? Ela começa nos polos de concentração demográfica maior e vai para o interior, para as capitais menores. Então isso é muito nítido, e aqui em Portugal a gente percebe essa inversão. As pessoas vêm em busca de emprego e, em contrapartida, o Estado oferece um lugar seguro para que ela se desenvolva, para que ela consiga o trabalho. Como você disse, vai ter que sujeitar a cargos inferiores, cargos menores do que poderia ter no Brasil. Só que nesse sopesamento, a segurança pública entra com certeza... é um peso muito forte. Ela entra na balança. Pronto, acaba por ser frustrante. Uma pessoa faz lá, né, uma faculdade, se for particular é super cara, tem que trabalhar o dia todo, fazer a faculdade à noite, claro, se não for os pais a pagarem, e quando chega aqui por uma vida melhor, achando que vai conseguir alguma coisa, mas não é bem assim, né? Então, como quem faz odonto, por exemplo, faz lá a licenciatura, quando chega aqui ela não está apta a ser dentista. Ela vai ter que ainda perder mais um tempinho para fazer o mestrado integrado, senão não é aceito, né? Segundo, também, eu sei, medicina também é uma área difícil de conseguir. Já agora eu pergunto ao direito, como é, Guilherme? Bom, o direito acaba sendo um pouco mais tranquilo pelo fato de ser é um profissional liberal também, mas pelo fato de se assemelhar à OAB com a OA aqui em Portugal, né? Então é equivalente. Se você passou na OAB no Brasil, você pode exercer aqui desde que faça essa equivalência, que é algo, eu acho, um pouco oneroso. Você paga 300 euros e não tem a certeza de que conseguirá exercer sua profissão. Além disso, você precisa de outras burocracias, precisa ter residência, precisa mostrar seu atestado de antecedentes criminais, precisa de um português para assinar para você, no caso de que sua residência ainda não esteja efetiva. Mas, ainda assim, aqui se consegue viver muito melhor com menos, né? Em compensação, fazendo o balanço da... Sim, eu percebo assim, é porque eu ainda estou convertendo, ainda não consegui um trabalho, mas na conversão... Mas naquilo que já te foste a perceber neste mês... Sim, as contas no final do mês vão ficar sempre menores aqui em Portugal, porque o custo de vida aqui é menor, né? As pessoas conseguem um conforto maior com menos. Uma vida que eu não tenho aqui no Brasil, uma vida que eu não tive no Brasil, estou tendo aqui, e não por luxo, mas porque é algo habitual. Isso que é com menos dinheiro. Sim. Eu acredito que, na verdade, isso nós podemos voltar ao tema da reflexão originária, que era da eleição. Já lá íamos chegar. Sim. Estamos a fazer um percurso muito grande, mas isto eu acho que acaba... Eu estava-vos a ouvir. Sim, é porque reflete na economia. Acaba por refletir na vossa... ou seja, isto acontece no Brasil como acontece cá. Quando eu vou eleger um Presidente da República, vocês não têm Primeiro-Ministro, mas o chefe do Governo,
tenho que ponderar tudo isso, não é? Tenho que pensar tudo isso, seja aqui, seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo, ou pelo menos devia ser isso. Sim, é que na verdade, como nós fazemos o câmbio, a moeda agora está ficando bem mais favorável a quem converte do que estava antes das eleições e antes das pesquisas eleitorais, visto que a intervenção do Estado na economia no Brasil era algo muito evidente até então, e quanto mais se intervém, mais estável fica o mercado. E o mercado brasileiro não tem passado tanta confiança aos investidores externos, e isso faz com que a moeda fique desvalorizada. A semana retrasada, na verdade, a semana que eu vim para Portugal, o euro estava cerca de R$ 5,30. E agora tá, 5 euros. €1 é R$ 5,30. Agora o euro está a 4,60 e abaixando. A previsão é para 2019, no começo de 2019, é para 4,70. 4,70 não, 3,70, perdão. E há uma queda expressiva, né, de R$ 5,30 para R$ 3,70. Demonstra que a economia tem um ânimo, recebeu um gás com essa mão do Estado que foi tirada dela. E eu acredito que isso é muito proveitoso tanto para quem vem para cá quanto para quem vai para qualquer lugar do mundo. E assim, outra coisa que também está acontecendo, esse boom imobiliário, né? Então as pessoas estão chegando, estudantes, não tem quarto, tem, mas um quarto a 300, 400, preço de E já agora deixa-me dizer ao Nilson, eu não queria estar a falar da realidade do Guilherme porque conheço, mas nós que vivemos aqui no Porto, um estudante fora, e no caso dele é uma situação transitória, e propriamente para Águas Santas, que não é centro do Porto nem nada que se pareça, não é fácil, não sei qual é o preço, também não interessa, mas acredito que provavelmente quando pensaste em vir para cá, pensaste numa um apartamento próximo do centro do Porto, ou próximo do centro do Porto, não é? É que na verdade eu tive uma sorte, Deus me abençoou muito, sempre digo isso. O meu senhorio, né, o Thiago, queria até mandar um abraço, deve estar ouvindo essa transmissão agora. Ele me acolheu e ele disse para mim com toda a convicção que vai me ajudar nos estudos e não está cobrando nada. A minha estadia saiu basicamente zero. Né? Eu só tenho que comprar as coisas que sejam supérfluas e que eu preciso para me manter na faculdade. Então eu acredito que o meu exemplo não é um exemplo muito viável do que é real. Mas antes de vir para cá, eu pesquisei alguns quartos e o custo de vida. Como eu disse, é um custo de vida baixo, mas para quem não converte. Né? Para quem acaba convertendo, vai sair mais ou menos o preço do Brasil, se não um pouco mais caro. Em torno de 400 euros a despesa de um quarto próximo à minha faculdade de Direito. Daí para mais. Isso com as despesas inclusas, né? Água, luz, internet... normal. E em alguns casos o senhorio até cobria as despesas com alimentação. Todavia, acaba sendo muito mais oneroso que no Brasil. Por exemplo, 400 euros naquela altura é cerca de R$2.000. Então, é um custo bem alto. Pouco tempo atrás, 400 euros pagava-se num T2. Né? É verdade. Agora, a T2 aí, 600, 800 euros, e por aí afora. Tá, nesse sentido, está muito complicado. E até mesmo para os próprios portugueses, porque quem ganha um salário mínimo não consegue, antes conseguia se manter, hoje já está muito mais difícil. Exato. Com tudo isto, vamos quase nem falar das eleições, não é? Guilherme, como é que, perguntava-te há um bocadinho... Como é que viste este resultado do passado domingo? Como eu vi, na verdade eu acho que eu tenho duas perspectivas sobre essa eleição. A primeira é o voto útil e a segunda é o voto ideológico. Na verdade, eu não sei qual seria a correta, e se seria correto dizer que existem essas duas perspectivas, mas o voto útil seria aquele que vota para se livrar do que é habitual, do PT. Seria o voto que se une para se livrar do PT. E o voto ideológico, por outro lado, é um voto em que você percebe
uma construção ideológica por trás dele. Então não é simplesmente um voto, eu quero tirar essa pessoa. Não, existe por trás daquela pessoa uma ideologia. E aí você escolhe como que vai batizar essa ideologia. Eu gosto de chamar a ideologia política partidária de esquerda, que é, na verdade, o que está um tanto que impregnado em todos os âmbitos da sociedade brasileira. Seja acadêmica, seja na classe trabalhadora, seja... Bom, em todos os âmbitos. E eu percebo que isso é o que motiva também as pessoas a saírem de casa para votar. Porque você percebe que a mídia vem trabalhando uma imagem de um dos candidatos, trabalhando a imagem de outros candidatos diferente da que trabalha desse candidato. E eu percebo, então, até amigos meus se posicionam nesse sentido, uma repulsa uma repulsa pelo candidato de direita e acerca disso um voto ideológico contra a ideologia desse sujeito. Então você se posiciona contra, você quer mudança, mas você não vai votar, você não vai dar o voto de confiança porque aquele cara representa algo que construíram a imagem dele para representar e você não gosta daquilo. Então essas duas perspectivas de voto, o voto útil, o voto ideológico, são, na minha opinião, as únicas perspectivas presentes na eleição. Quando eu falei do turnout, que foi, na verdade, o que elegeu Donald Trump, as pesquisas eleitorais dos Estados Unidos todas contra ele, todas mostrando que a Hillary ganharia no primeiro turno, com maioria absoluta dos votos e tudo mais. Nós percebemos que no Brasil houve uma semelhança com o que houve nos Estados Unidos. Contudo, mais pessoas nessa eleição saíram de casa para votar. Então esse turnout foi menor. E aí nós percebemos que foi maior para o candidato Jair Bolsonaro do que para os outros candidatos. Ou seja, a atuação política dele foi menor. Mas o número de seguidores dele foi maior. O número de pessoas que saíram para votar. E nesse sentido, eu avalio que não foi um voto ideológico. Foi um voto útil. Foi um voto em que as pessoas cansaram do governo atual do Brasil, porque perceberam as crises, a celeuma política desse país, e optaram por uma melhora e optaram por esse candidato. Então, essa é a análise bem simplificada das duas perspectivas que eu tenho. Nelson. É assim, toda moeda tem dois lados, é o que está acontecendo. Como em todo, né? Entretanto, pelo que o Guilherme estava falando, uma imagem que criaram, eu acho que, assim, para um lado negativo, não, acho que ele próprio criou aquela imagem, né, ao passar ali uma série de questões de homofobia, diversos preconceitos, diversas medidas, e fez com que essa parte contra, né, esses eleitores contra, criasse mesmo uma repulsa, né? Entretanto, não digo que o outro lado também seja melhor, né? O Brasil, ele está entre a cruz e a espada. A espada e a parede. Né? E ela é cruz e a espada. Então, tá difícil. Mas eu volto a dizer que, seja quem for, as coisas não vão se resolver assim de uma hora para outra, não. E depois o brasileiro, ele está tão cansado disso, ele está sempre... Então, ele acredita naquilo que falam de melhor, né? Quem fala o que ele quer ouvir, né? Quem falar o que o brasileiro quer ouvir, ele vai ouvir. Toca no coração, não é como se costuma dizer. Exato, e pronto. Né? Então foi um bocado que aconteceu com o 17, né? Então, ele falou aquilo que o povo queria ouvir. E o povo aderiu. Mas claro que tem um outro lado que não adere. Né? Já tem um outro tipo de consciência. Então, não importa se vai ter uma ditadura. Um exemplo. Eu quero ele, pronto. Mas tem um outro lado que não, que vai para ir além. Não quer nenhum tipo de ditadura.
e prefere ter o que tem do que o contrário. Não sei se estou me fazendo entender. Sim, perfeitamente. E aí pronto, é assim. E vai ser assim até ganhar, até a próxima eleição vai ser assim. E pronto, e vamos ver que um vai vencer, né? Agora... Bom, vamos lá. Eu acredito, na verdade, que não existe solução fácil para nada no mundo. Minha vida demonstra que se eu não batalhar para conseguir o que eu quero, eu nunca vou ter. É visto no cenário econômico brasileiro uma melhora, sim, na economia. E a projeção para que a dívida pública brasileira seja quitada até 2022. Então, somente a partir do próximo governo que nós vamos realmente perceber uma memória nítida, uma melhora nítida no cenário econômico do país. Contudo, nós percebemos uma certa quebra daquela hegemonia que era habitual no país ao se tratar do politicamente correto, ao se tratar de assuntos que foram considerados tanto pela mídia, quanto pelo governo, quanto pela parcela acadêmica da população brasileira, como algo ruim de se falar. Então os problemas vieram à tona. Então eu não acredito quando alguém diz, ele falou o que a população queria ouvir. Não é que ele falou o que a população queria ouvir, não é que nenhum deles falou o que a população queria ouvir. Simplesmente que a população se fez ouvir. Então eu acredito que nos governos anteriores o voto era justamente por isso, porque eles votavam no que o político falava o que eles queriam ouvir, beleza. Só que chegou uma hora que não estava mais passando o discurso populista, que é algo muito ruim no Brasil, muito expressivo no Brasil, em tanto candidatos de direita ou de esquerda, ele não passou mais goela abaixo. Então o povo realmente se cansou, né? O populismo é algo muito ruim. Muito ruim. Em todo lado, seja no Brasil, seja em todo lado. Agora é que ver se essas propostas que ele realmente lança vão ser concretizadas, né? Isso é uma incógnita em qualquer partido, em qualquer candidato. Ver se essas propostas que ele julga serem as melhores para o povo brasileiro e que o povo brasileiro também acha que seja por isso que está votando, não é? Vai vir de encontro. Isso é só depois que a gente vai saber, né? Agora temos eleições no dia. Promessas, vocês, naturalmente, não. Está cheio. É verdade, é verdade. Dia 28, se a memória não me dizia, deste mês. Na tua opinião, apesar de, portanto, estamos aqui dois blocos, digamos assim, vai mesmo dar, eu já sei, quase sei a tua resposta, mas achas que vai mesmo dar Jair Bolsonaro? Na verdade... Eu digo isto, ou seja, os outros 11, não é? Os outros 11 candidatos não se conseguirão, entre aspas, unir e eventualmente, sublinhou, eventualmente derrotar Jair Bolsonaro, na tua opinião? Bom, vamos fazer uma breve análise dos resultados que nós temos até então. A velha política acabou no Brasil. Então, políticos... Bom, são poucos. Renan Calheiros se safou. Mas muitos dos políticos que eram considerados raposas na política não conseguiram se reeleger. Então, já se percebe uma melhora nítida. E eles não conseguiram se reeleger pelo fato da população votar em propostas diferentes. Em propostas que, querendo ou não, nós aceitamos a figura ou as propostas, é nítido ressaltar que a população mudou o viés ideológico. Pronto. A população brasileira sempre foi, e eu acredito que a maioria sempre vai ser conservadora. Isso é óbvio. Só que muitos não sabem. Eu, por exemplo, venho de uma região pobre do Brasil, não tive muita oportunidade. Eu só frequento a faculdade graças ao programa ProUni, que todos falam, do governo Lula. Mas eu analiso a essência daquilo. Desculpa lá só, porque como imaginas também estão portugueses a ouvir, e, portanto, este programa serão umas bolsas, é isso? Eu peço desculpa que não... Sim, na verdade, o ProUni funciona da seguinte maneira.
O governo, através de incentivos fiscais para as universidades particulares, abre bolsas e através do Enem, que é o Exame Nacional de Ensino Médio, os estudantes com melhores notas se classificam para essas vagas. Ensino médio corresponde àquilo que é o 12º. Secundário, sim, é o 12º. Então, os estudantes secundários se candidatam a essas bolsas, através da sua nota eles conseguem ou não as vagas que estão ali. Eu acredito que foi uma solução muito boa para a minha vida e até para o meu crescimento pessoal. Porque e provavelmente, se calhar, como tu, muitos não teriam hipótese, outras pessoas da tua situação. Na verdade, é muito difícil hoje em dia um estudante de escola pública se situar, né, em uma boa universidade, seja ela particular ou pública. E eu acredito que, na verdade, ocorre uma inversão de valores que eu acho insana nas universidades públicas, porque é um lugar onde você não tem mais espaço para o debate, e é um lugar que reproduz a desigualdade mais do que qualquer outra instituição pública do Brasil. A universidade pública... na verdade, faliu, o sistema está falido. Apesar de ser o espaço, né, no meio da educação em que o governo mais investe, é falido porque está errado. O pobre, através dos seus impostos, está financiando ricos. Porque quem chega lá são filhos de ricos que tiveram condições de estudar. Ou que entraram por cotas, a parcela que entrou por cotas, que teve a oportunidade de ter uma educação um pouco melhor, como eu fiz um cursinho ao longo do ensino médio e consegui passar em alguns vestibulares para faculdades públicas, não quis entrar por opção própria. Por opção própria. Mas é nítido isso, é uma transferência, por isso que isso reproduz a desigualdade no Brasil, porque você tem todo mundo pagando imposto por uma coisa que só as classes mais privilegiadas usufruem. E você, ao falar de cotas, muitos podem não concordar, mas ao meu ver a cota deveria ser para rico, porque se você tem condições de pagar, você deve pagar. Quem não tem, não paga. Simples. E é isso que ocorre no ProUni. É o exemplo da minha universidade particular. Eu simplesmente acreditei que eu não ia passar, porque é uma excelente universidade. Apesar de ser uma universidade do interior, tem um renome, tem um prestígio muito alto. E conseguindo a bolsa lá, eu consegui visualizar esse modelo que existe na educação pública superior no Brasil. Porque, por exemplo, se eu estivesse numa escola pública, os ricos pagam. Então, quem tem o dinheiro para pagar a mensalidade, paga. E quem não tem, se esforça para tentar uma bolsa pública. Ou financia a faculdade. Muitos financiam a faculdade no Brasil. No entanto, o que isso tem a ver com as eleições? Tem a ver que a minha mentalidade se faz mais evidente nas pessoas da minha idade e nas pessoas que votaram, consequentemente, 2 vezes no PT e que se desiludiram com as propostas desse partido. Porque elas perceberam que o Estado já é falho por natureza. Que a nossa Constituição ela precisa de ou uma transformação, uma reforma política, tributária, ou ela precisa ser modificada. Porque não dá mais para continuar do jeito que está. O Estado... Isso é uma frase de um jornalista muito famoso do Brasil, o Alexandre Garcia. O Estado sempre vai ser um medíocre prestador de serviços, independente do que seja, porque ele quer abraçar o mundo. Eu, por exemplo, não vejo sentido, num Estado que não consegue garantir a educação e a saúde, ter uma das maiores empresas aéreas do mundo, né? A Embraer, que hoje, se não me engano, é a 2ª ou 3ª do mundo. Então, é uma coisa que não faz sentido, é disfuncional, é irracional. Então, eu percebo que as pessoas estão tendo mais autonomia. E essa autonomia é uma coisa muito boa, porque as pessoas começam a sair, retirar a opinião de que o Estado é a melhor solução para tudo, e começam a pensar, eu sou a melhor solução para tudo. E aí elas começam a se esforçar e as coisas vão começando a entrar nos eixos. Porque o problema no Brasil também não é só político, não é só a classe política, é uma disruptura social, é um problema comunitário. Nós temos que entender que a res pública, ela não é patrimônio de ninguém, ela é patrimônio de todos. Quando você suja a sua rua, você não está sujando um espaço que não é de ninguém, você está sujando um espaço que é de todo mundo, que é um convívio de todos, então você tem que zelar por aquilo. E essa mentalidade está crescendo no Brasil. E por isso que eu percebo um aumento no sentido de que
pessoas da minha idade se posicionam como liberais, como conservadores, porque elas percebem que elas nunca precisaram do governo para conquistar aquilo que elas têm. Porque se fossem por outros métodos, elas conseguiriam chegar no mesmo resultado. Seja para o bem, seja para o mal, seja para o progresso ou seja pelo atraso. Então é algo nítido. Se não fosse o sistema público de educação superior, eu não teria cursado o ensino superior. Beleza? Eu também não. Então, fica elas por elas. Sim, sim. Tem que ser aproveitado. E vendo também para um outro contexto, ir às ruas também eu acho fabuloso, tá? Solicitar seus direitos, solicitar Sim. seja o que for. Marielle, na altura das diretas, já agora contra Bolsonaro e a favor, acho que isso também tem um peso muito grande, né? A população junta. E eu gosto mesmo de ver. E não só, e isso acaba, pela facilidade das redes sociais, acaba passando assim para outros países. Então aquilo tudo em tempo real acontece, né? E eu acho que tem que ser um pouco também por aí, porque eu acho que o brasileiro tem que ter voz, né? Daquilo que não está bem. Porque nunca um brasileiro vai conseguir chegar, e muitas vezes uma multidão, né, querendo chegar num fim, também muitas vezes não consegue, mas é muito melhor e muito mais fácil. Tá mostrando a insatisfação, e isso eu acho importante, a gente tem que mostrar mesmo. Na verdade, é exatamente isso. Eu acho que o povo brasileiro recobrou um pouco do seu imaginário coletivo. Nós estamos começando agora a nos enxergar como nação, como nunca nos enxergávamos antes. Desde o descobrimento que vocês chegaram lá na nossa... O achamento, né, Guilherme? O achamento. O achamento, melhor dizendo. Exatamente. Desde o achamento, acredito que o povo brasileiro nunca esteve tão ligado quanto agora. Porque nós chegamos realmente... Seja a favor ou seja contra? Sim, nós chegamos realmente ao momento em que o ordem e o progresso expresso na bandeira vai se positivar ou não. Então... Está materializando. É isso. Tem que acontecer? Vai acontecer. Tem que acontecer? Se não acontecer, acabou. Não tem mais chance. Nilson, há pouco já perguntei ao Guilherme, acho que deduzo das tuas palavras que creias que o próximo presidente do Brasil seja mesmo o Bolsonaro, correto? Eu acredito que sim. E muitos, pelo viés ideológico, não concordam com as propostas dele, mas eu concordo com o significado que ele traz. O candidato Bolsonaro, ele, por si só, conseguiu mobilizar 47 milhões de pessoas no Brasil, de eleitores, perdão. Fora aqueles adeptos que não votam. Mas isso simboliza uma coisa. Simboliza que, como nós começamos aqui a discussão, que existe um outro lado da moeda. Que você não precisa se martirizar por aquilo que você disse. Então, a liberdade de expressão, eu acho que assim, o auge de dizer, de me auto-identificar, eu sou liberal, eu sou conservador, isso não existia no Brasil antes. As pessoas tinham que sair do Brasil para poder se posicionar. Exatamente. Eu acho que não diria que é igual religião, porque tem muitos que não têm religião. Que não têm religião. É um pouco, porque, vamos supor, sabe que eu respeito todas as religiões. Eu sou assim. Mas o certo é que quem é um lado espiritual da coisa, quem é espírita, ela está um bocado bloqueada em dizer isto, porque não é bem vista, tá entendendo? E ainda mais no que está acontecendo lá, centros de Umbanda, sendo todos os partidos, ou seja, esse direito de religião já não está existindo, e isso é muito mal, porque cada um é tanto na política, na religião, no futebol, time de futebol, não é? Cada um tem a sua opção e ela tem que ser respeitada. Inclusive também o próprio direito de querer ser homo, hétero, seja o que for,
a pessoa tem o direito, o livre-arbítrio, e ela é o que é. E acho que isso não tem que ser quebrado, não tem que ser imposto por uma sociedade, nem por alguém que quer ser chefe de uma nação, tá entendendo? Então isso acho que ultrapassa um pouco os direitos humanos. E isso não acho positivo. Né? Porque eu, como associativa, a gente trabalha não só como um imigrante brasileiro, mas nós também temos outros parceiros de outras associações com outros fins. Então, mas no fundo todos lutando por uma minoria. Tá entendendo? Então é um bocado assistir isto tudo do lado de cá, é um bocado estranho. Então, se todos estão lutando por uma minoria, vem alguém a falar de maioria, tá entendendo? Maioria já é, mas e a minoria? Onde é que ela fica? Ela não existe? Tem que acabar? Por quê? Ela existe, é uma realidade. Então, há controvérsias, né? Então, eu prefiro não me pronunciar exatamente, claramente, mas eu vejo um pouco assim, né? Um pouco desse lado de cá, o meu lado, eu vejo dessa forma, né? Não sou um partido, não estou votando um partido no PT, nem no PSD, nem no seja qual for, não. Eu tô votando nas minhas ideias, nos meus ideais. Só isso. Agora uma pergunta muito direta. Em teu entender, Nilce, o Jair Bolsonaro vai ser mesmo o próximo presidente do Brasil? Eduardo, eu embora eu sei que não concorde com quero. Muitas ideias dele, como acabei de me referir agora, não é? É provável. Volto a dizer aquilo que o Guilherme não concordou muito, mas se ele está falando aquilo que o povo quer ouvir, o povo quer acreditar, o povo está cansado, né? Então, o povo está bem aderente, né? Então, é capaz de ganhar. Bom, eu espero que não se tornem astênicos essas palavras, mas se nós analisarmos, por exemplo, um livro que eu gosto muito, Poliarquia, do Robert Down, a gente percebe que a história é cíclica. Então o Brasil está passando por um momento de ruptura pela qual muitos países pelo mundo afora já passaram, e essa ruptura, ela simboliza algo nunca antes visto na história do Brasil. Simboliza que os princípios fundamentais, e aí vão entrar conquistas como os direitos humanos, como os direitos fundamentais previstos na Constituição, dentre outras conquistas, elas são valorizadas e elas não necessariamente têm que participar do debate filosófico, elas ficam no âmbito político. Então, quando eu vou debater política, eu vou me utilizar desses argumentos, e quando eu vou debater questões filosóficas, questões religiosas, eu vou me utilizar desse outro argumento. Então, no debate público, as pessoas entendem isso. Não é que tal candidato é homofóbico. Não. Em questões de Estado, em questões de governo, eu concordo que o Estado, o governo, não tem que intervir na formação de ninguém. Eu acho, na verdade, eu acho que até um pouco... Não é exagerado, porque o Estado não constrói a identidade de ninguém. O indivíduo constrói sua própria identidade através da sua análise do ambiente em que ele se situa. Na verdade, eu acho que assim... Na verdade, eu acho que assim... O fato de que separar o Estado dessa análise que o indivíduo faz é algo nunca antes visto no Brasil. Então, nós tínhamos antes uma intervenção ferrenha do Estado em questões individuais, em questões particulares. E o Estado só pode fazer aquilo que está na lei. Pelo outro lado, o indivíduo só pode fazer aquilo que a lei não proíbe. Então, o Estado quer cada vez mais regulamentar para ter o controle desse indivíduo. E eu acho que isso, em todos os âmbitos, é péssimo. Eu percebo isso na escola pública, no âmbito da escola pública. Infelizmente, não me orgulho de dizer isso, a escola pública agregou quase nada na minha vida. Tudo que eu tive que passar, tudo que eu aprendi por uma busca intrinsecamente ligada ao meu desejo de saber mais. Então, não foi algo que me empurraram.
Foi algo que eu, analisando a conjuntura, analisando o momento histórico ao qual eu pertenço, analisando o meu ambiente, pude exprimir. Então, eu acredito que eu não sou um produto daquilo que o Estado quer me impor. E eu acredito que todos deveriam ser assim. Porque muitas pessoas hoje são produtos do Estado. E isso é algo ruim. Quando você vê outros países, mundo afora, como por exemplo a Coreia do Norte, as pessoas são produtos do Estado. O Estado faz com elas o que ele quiser. E o Estado, quando eu digo Estado, é governo, porque é importante a gente ressaltar que o Brasil, por fato de ser democrático, ele tem uma Constituição. Então o governante, ele está sempre naquele dilema: eu só posso fazer o que a Constituição prevê. Então por isso ele vai modificar cada vez mais. Por isso que a gente tem um aumento exponencial nas leis do Brasil. E você perde costumes quando você produz leis. Porque, tipo assim, no Brasil, os costumes, que são verdadeiramente a fonte primária de toda a organização social, que eu só defendo, em último caso, os meus princípios, os meus valores, os meus costumes. Você não vai defender uma lei se ela vai contra o seu princípio. Porque ela pode ser imoral para você. Então a gente percebe que a produção de leis no Brasil não condiz com a realidade do povo brasileiro. Então, obviamente que qualquer jurista pode analisar, nós temos leis assistencialistas, paternalistas, de esquerda, e uma população insatisfeita com essas leis porque essas leis não condizem mais com a realidade dessa população. Então, acho injusto a gente dizer que existe alguém para impor algo que já é previamente fabricado pelo Estado. A lei, ela deveria ser... A lei pode ser alterada. Esse é o problema. Porque exatamente essa noção de que a lei pode ser alterada é o problema. Por isso que a gente tem uma Constituição tão estável. A nossa Constituição tem mais de 97 emendas durante 30 anos. A Constituição americana tem 24 emendas em cerca de 300 anos. Porque assim, eu vivo em Portugal há 23 anos e por um acaso o atual presidente da República, que nós temos aqui, é uma pessoa que defende muito a minoria. Então isso entra um bocado em choque, né? Para mim, é um presidente da República que fomos na Maia, diversas associações. Aquele evento foi em homenagem à comunidade cigana e um presidente da República que vai homenagear esta minoria, uma comunidade cigana, e foi espetacular. E curiosamente é um presidente de direita, da área política da direita. Não? Exatamente. E isso me faz um bocado de confusão. Pode ser por aí, tá entendendo? Porque... Embora, eu acho, não sei se vocês concordam comigo, não conheço, não sei a realidade brasileira, mas hoje o direito e a esquerda em política não é tão linear como era antigamente. Não é ortodoxo. Mas uma coisa que a gente percebe é que as minorias, elas têm que ser ouvidas, mas não pode existir uma minoria superpoderosa, porque isso cria uma segregação. Não é? Então você não pode dar um super direito para aquela minoria, porque senão ela vai ficar a mais. Tem o direito como um todo. Mas o nome já diz minoria. Não, mas isso aí é fundamentalismo. E acho que nenhuma minoria ela vai ser maioria de uma hora para outra. Em número de adeptos não, mas em questão de direitos a gente tem que sempre buscar a igualdade, a isonomia, a equidade, e não agregar ou atribuir direitos a uma classe da sociedade, porque direitos... Mas os direitos acho que pertencem a todos. Sim. Eu digo direitos no sentido de que eu quero dizer leis, porque existem leis, normas, feitas explicitamente para determinadas parcelas da sociedade. Como, por exemplo, um debate muito ferrenho no Tribunal Superior de Justiça do Brasil, a respeito dos homossexuais, das pessoas trans, utilizarem o banheiro feminino ou criarem um banheiro para pessoas trans, sendo que já existe um banheiro unissex, certo? Então já existe algo que produz a igualdade. Se você cria uma ferramenta para
produzir aquele tipo de igualdade, você está, na verdade, produzindo desigualdade, entendeu? É o exemplo mais simples que eu consigo dar. Milce, 23 anos de Portugal, não é? Fundadora, e não sei se é fundadora, sim. da Associação, como é que é o nome? Associação Atlântico Brasil e Portugal. Em Portugal. A ABP. Muito bem. Aqui, literalmente, nossa vizinha aqui no Centro Sim, Comercial. Rua 5 de Outubro, 156, loja 1A. E nós estamos na 25, pronto, por isso é que eu digo que loja somos 25. vizinhos. Muito bem, olha, sim, sumariamente, porque sei que não tens muito tempo, como é que surgiu esta associação? E quais são os objetivos? Pronto, assim, a associação surgiu no encontro de outros colegas brasileiros que já nos conhecemos há muito tempo, já digo há muitos anos, né? E surgiu de uma necessidade de suprir essa necessidade que o brasileiro tem, né? De chegar em Portugal, ter onde se deslocar, onde ter um aconselhamento, seja ele um aconselhamento geral, um aconselhamento jurídico, temos aconselhamento psicológico, assistente social. E dessas ideias, dessas cabeças todas, somos 2 fundadores, eu e mais outro colega, que não gosta muito que fale. Nós fazemos entretanto, é uma pessoa também muito conhecida, gente super boa. E então, foi assim que apareceu a associação. Os objetivos é apoiar os brasileiros que estão cá. E não só, assim, se aparecer alguém também de outra nacionalidade, precisando de ajuda, nossa porta também está aberta. Pronto, o foco é o brasileiro, porque é uma associação de imigrantes brasileiros, e pronto, onde seus membros, pelo menos a maioria são brasileiros, também temos membros portugueses, tá? E, entretanto, pronto, tem esses serviços que são o atendimento jurídico é o mais procurado, né? Nós temos esse apoio. Entretanto, assistente social, apoio psicológico, ajudamos em todas as questões, temos assim diversos parceiros. Se a pessoa está precisando de imóvel, aí a gente liga para o pessoal conhecido, tem aí um quarto, tem aí, né, e passamos o contato para não ficar, a pessoa às começa vezes facilitar a falar, a ligação. facilitar. A nossa colega também, a vice-presidente, a Edna, ela acompanha, vai ao consulado, vai ao CNAE, quando as pessoas não... Pronto, tem dificuldade, né? Temos assim diversos parceiros já a nível Porto Social, temos, graças a Deus, a associação é nova, assim, tem 2 anos, 1 ano documentada, né? E já temos muitos parceiros, assim, parceiros bons, de confiança. E também o fato da maioria já ter estado por aí, né, em outras associações, no meio da comunidade, isso também ajuda muito. Não foi uma associação que nasceu do nada, onde ninguém conhecia ninguém. Não, foi ao contrário. Então, isso foi também muito positivo. Eu também já fui representante da comunidade brasileira pelo Alto Comissariado para as Migrações durante 3 anos. Acabou o mandato em março desse ano. Entrou o meu colega de uma associação de Lisboa. E vocês isso apoiam tudo enriquece também muito. Os vossos, digamos, o vosso público-alvo, se eu posso dizer assim, são brasileiros que vêm para aqui, para a Zona Norte, é isso? Seguimos a mesma, assim, pode ir para qualquer lugar, tá? Sim, mas geralmente a gente segue uma jurisdição norte, sim, né? Porque eu estou a perguntar isto porque estavas a falar que existe uma associação semelhante, Coimbra, em Lisboa, portanto, não existe um pouco aí, pronto, quem está lá em Lisboa vai nessa associação, não tem que vir aqui para o Porto, não Sim, é? Por isso é que eu digo que há essa divisão por esta situação apenas. Apesar de que acho que a gente também tem que expandir mais e dar mais o conhecer, porque muita gente que esteja, vamos supor, no Minho, né? E tem muitos brasileiros espalhados em todos os lados, e isso é bom que o brasileiro saiba que ele tem aonde... com o que ele pode te contar, como orientação, seja para principalmente o jurídico, né? Muitas questões no Facebook, muita gente do Brasil perguntando como é que é para vir, o que precisa,
A maior pergunta é sobre trabalho, se consegue arrumar trabalho, se não consegue. E documentação, nacionalidade, fazemos também... Pronto, orientamos a todas essas questões, tudo, basicamente no geral mesmo. Temos um advogado especializado e que temos dois, né? Um na área de Coimbra, brasileiros, um na área de Coimbra, Figueira da Foz, e temos aqui no Porto, temos também um colaborador que ele responde sobre questões de estudantes, a nível de licenciatura, mestrado, pós, em Vila Real, tá? O Rafael, o doutor Ivan, outro advogado que está em Coimbra, Figueira da Foz, atende naquela área. Temos aqui no Porto o doutor Fábio Nunes, e que dá consulta às quartas-feiras, as consultas jurídicas, todas as quartas, a partir das 6, das 18 horas. O atendimento é aqui na associação. Mas é preciso naturalmente marcação, É não é? preciso, marcação prévia. Como é que uma pessoa que está cá ou pensa, como é que vos pode contactar? Naturalmente, já falaste no Facebook? Sim, eles vão ao Facebook. Mas existem outros meios? A associação, ela não está aberta todos os dias, para já terças e quintas. Depois vamos alterando, porque entretanto temos reuniões fora, temos imensas coisas para fazer também fora, não só na associação, não é? E então, se ela liga, marca, olha, preciso conversar, mesmo que não seja nada que seja jurídico, mas alguma coisa assim pessoal, se precisa de uma orientação, marca, sexta-feira pode ir, a gente concilia, sexta-feira, mesmo não abrindo a porta, mas a gente vem, sexta-feira fala com aquela pessoa. Também atendemos vítimas de violência doméstica, em parceria com a PSP, do Bom Pastor, e outras instituições, a PAV, exato, pronto, essas parcerias, Plano I, que é ótima também, e pronto. Fazemos de tudo um pouco. Muito bem. Guilherme, já disse no início, estás há cerca de quase um mês aqui no Porto. Quase um mês. Olha, como é que tem sido esta... Tinhas algumas expectativas quando vieste para cá? Bom, na verdade, sim. Muitas coisas me surpreenderam, apesar de eu ter me preparado para estar aqui e, de certa maneira, também ter estudado, né, a cidade, a faculdade... a vivência em Portugal. Eu me surpreendi bastante com a educação do povo, com a estrutura, né, com a mobilidade urbana, que é muito boa, e principalmente com o quanto o povo português ainda conserva valores como o brasileiro, porque é um povo muito bom, é um povo que se dispõe a ajudar, faz tudo. Não são, claro que não são todos, mas os portugueses os portugueses que eu tive contato até agora, até hoje são bons amigos, e eu gostaria de agradecer por estar sendo acolhido aqui em Portugal também, e dizer que um dia eu espero que o Brasil se torne um país, ou volte a ser um país como foi anos atrás, um modelo de acolhimento, um modelo de povo, acima de tudo, um modelo de pessoa. Muito bem. Agradeço ao Guilherme e à Nilce. As portas estão sempre abertas, pelo menos enquanto estiveres cá, e já sabes, estando lá, é só ligar www.radiometropolitana.pt. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si.